Olá, vamos falar de análise de balanços para investimentos e vamos trazer para vocês mais uma empresa que também apresentou seus números referentes ao dia 30 de setembro de 2024. E os próximos números agora referentes ao dia 31 de dezembro, a previsão é lá para o final de fevereiro, no decorrer do mês de março, quando nós teremos as últimas informações da companhia. Então vamos trazer para vocês os últimos números apresentados no terceiro trimestre de 2024. Hoje estamos falando aqui da Vulcabras SA, que já passou aqui pelo canal, estamos atualizando as informações, sempre atendendo a solicitação dos nossos inscritos. E quem solicitou a Vulcabras foi meu amigo Michael Rockefeller. Ô Michael, que bom ter você conosco. Muito obrigado pela participação, muito obrigado pela sugestão. Também meu amigo Gabriel, grande Gabriel. Ô, que bom ter você conosco também, Gabriel. Seja muito bem-vindo, uma honra poder lhe atender. E também o M. Ferreira também sugeriu a Vulcabras e atendo aqui com o maior prazer. E atendo todos vocês aí com o maior prazer. E para participar é muito fácil, basta entrar aqui, ó. Canal Silas Negro, vem, manda a sua sugestão, aproveita, faça a inscrição, dá o like e venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. Bom, a Vulcabras, só para a gente poder recontar um pouco a história, até para você entender os números da empresa, tem que entender um pouquinho da história. É uma empresa que ela começa lá no ano de 1952, em São Paulo, através de Michel Platon. Michel Platon, ele cria ali uma pequena indústria de calçados ali, de solados de borracha, que no começo lá era a Companhia Brasileira de Calçados Vulcanizados. Então essa companhia de calçados vulcanizados é que se transformou daí na Vulcabras. E aí no começo ali ele começa produzindo botas, né, que eram muito utilizadas na época, e aí na sequência ele já lança um grande sucesso da Vulcabras, que acabou marcando época, que era justamente o sapato 752, o Vulcabras 752. E a especialidade ali da Vulcabras era fazer produtos de qualidade, produtos de durabilidade e com preços populares e, consequentemente, com isso, a Vulcabras acabou crescendo bastante, principalmente na década de 60. Ao entrar na década de 70, a empresa acaba sendo comprada pelo Joseph Fugg, e o Joseph Fugg compra a empresa e, a partir daquele momento, começa a se especializar agora numa outra linha de calçados, que eram os tênis esportivos. E na época, o que nós tínhamos? As grandes marcas fora do Brasil, e aí essas marcas, para poderem produzir aqui no Brasil, acabaram trabalhando com o sistema de licenciamento. Então, licenciavam as marcas internacionais para serem produzidas aqui no Brasil. E com isso, a Vulcabras passou a ser a detentora do direito, né, de explorar as marcas tanto da Adidas, da Lotto, da Puma, e daí na sequência da Reebok também, e aí foi espalhando também na década de 70 esses calçados mais da linha esportiva. Chegando em 1977 faz o IPO, e ao fazer o IPO entra recursos para dentro da empresa para impulsionar ainda mais o seu crescimento. Em paralelo à história da Vulcabras, nós tínhamos também a história da Azaleia, que havia lançado em 1975 um grande sucesso deles, que era a Olímpicos, né? Então, guarda bem esse nome, Olímpicos, e a Azaleia, que daqui a pouquinho ela volta a compor a história aqui da Vulcabras. Bom, chega no ano de 1988, troca novamente o comando da Vulcabras, e quem assume o comando, quem compra as ações da Vulcabras, é justamente a família Bartelli, que é da Grendene, né? E aí, por que a Grendene compra a Vulcabras? Porque a Grendene já era especializada na linha de calçados, das sandálias, né? E aí compra agora uma empresa voltada ali para a produção de calçados, especificamente a parte dos tênis, principalmente os tênis esportivos, tênis escolares e tudo mais. Chegando no ano de 2003, passa também a produzir os seus calçados na Argentina, adquirindo uma indústria na Argentina que no começo apenas revendia os produtos da Vulcabras e aí passou agora a ser produtora também da Vulcabras na Argentina. Chegando já no ano de 2007, adquire também, adquire a Azaleia. Então, no ano de 2007, a Vulcabras compra a Azaleia. E por que a Vulcabras comprou a Azaleia? Porque tinha interesse na marca Olímpicos. E aí, para ter a marca Olímpicos, trouxe toda a linha da Azaleia. E aí, nesse momento, a empresa passou a ser chamada de Vulcabras Azaleia. Bom, na sequência ali, chega no ano de 2008,
faz uma joint venture com a Adidas e passa a ter a exclusividade da produção e da distribuição da marca Adidas aqui no Brasil. Já no ano de 2011, nesse crescimento de trazer as marcas, licenciar marcas e aumentar toda a linha de produção, aí o que acontece? A empresa estava endividada, estava com muita estrutura, só que daí começou a receber uma competição dos calçados asiáticos, que vieram com preço muito baixo. E aí a Vulcabras começou a ter uma série de dificuldades, e não restou alternativa a não ser fazer toda uma reestruturação. E ao fazer essa reestruturação, as fábricas passaram praticamente a ser apenas na região do Nordeste, em função de benefícios fiscais, de incentivos, de financiamentos ali que tiveram para poder instalar suas fábricas e uma mão de obra também mais barata, passaram a ter as fábricas no Nordeste. Hoje, a Vulcabras tem 3 fábricas no Nordeste, na Bahia, no Ceará e também no estado de Sergipe. E toda a origem da Vulcabras foi em São Paulo, só que daí a produção passou a ser toda ela feita na região do Nordeste. E em São Paulo passou a ser ali um centro de capacitação, um centro de desenvolvimento tecnológico para os calçados da Vulcabras. Bom, na sequência, quando faz toda essa reestruturação, a empresa abre mão de ter o licenciamento de diversas marcas e tem que se reinventar. E a partir dali, em 2018, faz um acordo com uma outra marca, a Under Armour, e passou a ser a representante da Under Armour aqui no Brasil. Mas, na sequência, ali, em 2021, aí passa também a pegar ao licenciamento da marca Mizuno. Então, todos os calçados Mizuno hoje produzidos no Brasil são produzidos pela Vulcabras. Nesse processo também de reestruturação, o que eles fizeram? Pegaram a linha da Azaleia, transferiram para a Grendene. E aí a Vulcabras acabou ficando especialista apenas na parte das marcas Under Armour, da Olímpicos e da Mizuno. Hoje a Vulcabras conta, dentro do seu quadro de colaboradores, com mais de 15 mil funcionários trabalhando para a Vulcabras. Atende ali 19 mil pontos de venda espalhados no Brasil e mantém as suas 3 fábricas na Bahia, no Ceará e também no estado de Sergipe. E hoje, para conhecer um pouquinho, e só lembrando também que lá, quando desse processo de reestruturação, fizeram ali um re-IPO, né, que é lançar mais ações no mercado, até porque para aumentar a liquidez, o giro das ações da Vulcabras, que até então tinha apenas 2% das ações circulando no mercado, e hoje tem aproximadamente 20% das ações circulando no mercado. E para conhecer como que está hoje a Vulcabras, estamos trazendo para vocês os balanços de 2020, 21, 22, 23 e o balanço de setembro de 2024. E através dos números vamos entender o que é a Vulcabras. Então, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da Vulcabras S.A., trazendo desde 2020 até as últimas informações apresentadas pela companhia no dia 30 de setembro de 2024. Aí o que nós queremos ver? Como que vem sendo o andamento da empresa ao longo de todo esse período. E naturalmente que todo o desempenho da empresa ele é traduzido através dos números contidos aqui no balanço patrimonial. E aí, então, trazendo aqui uma série histórica desde 2020 até 2024, nós conseguimos ter uma ideia melhor do que vem acontecendo com a empresa. Lá no ano de 2020, dentro do balanço patrimonial, nós temos aqui um grupo chamado ativo. E o ativo, o que ele é? Todos os bens e direitos, tudo aquilo que faz parte do patrimônio da empresa, e que no ano de 2020 fechou com um total de 1.679 bilhões de reais. É o tamanho da companhia, 1 bilhão e 600. E a grande parte desse valor, que é o que movimenta a empresa, ele vai aparecer aqui no ativo circulante, ativo, bens e direitos que estão se movimentando no patrimônio, formando o chamado capital de giro, que lá em 2020 fechou com 1 bilhão 110 milhões, o equivalente a 66,2% de tudo aquilo que tinha no patrimônio da empresa. Nesse ano, a Vulcabras fecha com 239 milhões de reais em dinheiro, em caixa, banco, aplicação, 574 milhões em contas a receber e os estoques de 256 milhões de reais. Já os outros créditos são demais valores a receber de curto prazo, em especial aqui tributos a recuperar, que fazem parte desses outros créditos. Já para 2021, a empresa aumenta o seu tamanho para 1 bilhão 995 milhões de reais e com isso o capital de giro também sobe praticamente para 1 bilhão e 300.
O caixa diminuiu de 239 para 114 milhões. Em contrapartida, aumentou contas a receber para 616 milhões e aumentaram os estoques que agora fecharam com 493 milhões de reais. Já no ano de 2022, a empresa ela dá um salto de 1 bilhão e 900 para 2 bilhões e 520 milhões de reais. E esse aumento aqui se dá justamente no capital de giro, que agora chega a 1 bilhão e 593 milhões de reais. O caixa permanece aqui com 197 milhões, aumenta o contas a receber para 769 milhões e aumenta os estoques que agora fecham com 567 milhões de reais. Já no ano de 2023, a empresa agora é de 2 bilhões e 775 milhões de reais. E o capital de giro continua crescendo, chegando agora a 1 bilhão e 960 milhões, o equivalente a 70,6% de todo o patrimônio. O volume de dinheiro em caixa chega agora a 361 milhões, temos aqui 830 milhões em contas a receber e os estoques de 583 milhões. Chegando já em setembro de 2024, a empresa agora chega a 3 bilhões e 42 milhões de reais de ativo total. E o capital de giro agora atinge 2 bilhões e 229 milhões, com 73,3% de representatividade. O volume de dinheiro em caixa, 454 milhões de reais, 881 milhões de contas a receber e 693 milhões os estoques da Vulcabras. Então veja o que acontece com a empresa. Ela sai de 1 bilhão e 600 lá em 2020, vai para 1 bilhão e 900, para 2,500, para 2,700, para 3 bilhões e 42, mostrando que ela vem aqui numa crescente. Esse crescimento todo, ele ocorre aqui no capital de giro que de 1,100 vai para 1,200, vai para 1,500, vai para 1,900 e vai para 2 bilhões e 200. E os estoques aqui que eles vão aumentando a cada exercício, chegando agora a 693 milhões. Então mostra que a empresa vem numa crescente a cada exercício. Já os recursos usados para esse crescimento todo, eles são provenientes de dois caminhos. Capital de terceiros, que é o endividamento, que lá em 2020 era de 553 milhões de reais, o equivalente a 33% de todo o patrimônio da empresa, e 1 bilhão e 125 era o patrimônio líquido, o equivalente a 67%. Portanto, a empresa usava 67% de capital próprio e 33% de capital de terceiros. No ano de 2021, o endividamento ele sobe aqui para 638 milhões, porém o peso da dívida fecha em 32%. No ano de 2022, a dívida chega a 808 milhões e permanece nos 32% o peso da dívida. Dívida essa que no ano de 2023 ela recua para 779 milhões e aí o peso da dívida cai para 28,1%. E nesse ano de 2024, a dívida volta a subir para 993 milhões, mas mantendo os 32%. Então vejam que a empresa praticamente ela vai mantendo esses 32, 33% de endividamento ao longo de todo esse período aqui. Bom, tudo isso que a empresa faz é para quê? Para gerar resultados. E os resultados são observados aqui pela DRE, demonstração de resultados. Por quê? As demonstrações contábeis elas são compostas por balanço patrimonial que retrata o patrimônio. O patrimônio é tudo aquilo que tem dentro da empresa. A DRE, ela retrata o resultado e como que é formado o resultado da empresa. E o resultado da empresa ele é formado pelo que ela vende, que é a receita líquida de vendas, menos o custo, que é o custo para produzir os calçados, sobra o lucro bruto. Daí tem toda a despesa operacional. O que vem a ser essa despesa operacional? Toda a despesa administrativa e toda a despesa comercial. Então imagine que você tem uma fábrica e tudo que ocorre na fábrica é custo. Ele entra aqui em cima. Tudo que ocorre lá na parte administrativa e na parte comercial aparece aqui, ó, na despesa operacional. E aí sobra um resultado operacional. O resultado financeiro, que pode ser positivo ou negativo, se a empresa tem mais dinheiro aplicado do que ela deve, ela tem uma receita financeira maior do que a despesa financeira, aí esse resultado ele passa a ser positivo. E no contrário, também o resultado acaba sendo negativo. Tem os impostos sobre o lucro, IRPJ, CSLL, e aí sobra o lucro líquido. Então lá em 2020 ela faturou 1 bilhão e 179 milhões e ganhou 31 milhões com uma margem de 2,7%. Lembrando que esse ano foi o ano da pandemia. Passada a pandemia, em 2021, o faturamento chega agora a 1 bilhão e 867 milhões e o lucro de 313 milhões em uma margem de 16,8%. Então a empresa recupera bastante aqui a sua margem nesse ano de 2021.
Em 2022, vai para 2 bilhões e meio de faturamento e 469 milhões de lucro, com uma margem de 18,5%. Fecha 2023 com um faturamento de 2 bilhões e 817 e um lucro de 494 milhões, com uma margem de 17,6%. E agora, até setembro, acumula 2 bilhões e 142, projetando aqui um faturamento acima de 2 bilhões e 800 para 2024 e um lucro até setembro de 400 milhões de reais, com uma margem de 18,7%. O que é essa margem? Então, de tudo aquilo que a empresa vende, 57,9% é para pagar custo, 22,6% é para pagar despesa. Como ela teve aqui uma receita financeira equivalente a 1% do faturamento, e aí teve aqui um pagamento de imposto sobre o resultado de 1,8%, então de cada calçado que a empresa vendeu, ela ganhou 18,7% líquido e limpo. Bom, olhando agora de perto a situação financeira que eu trago aqui nos números para vocês, a liquidez geral, capacidade de pagamento nas dívidas de curto, médio e longo prazo, quanto que a empresa tem de recursos para fazer frente à sua dívida. Ele sai com 2,08, vai para 2,19, 2,27, 2,65 e agora em setembro de 2024 com 2,29. Para cada R$1 de dívida que ela terá que pagar no curto, médio, longo prazo, ela tem R$ 2,29. Paga, sobra uma situação financeira muito confortável. A liquidez corrente mede a capacidade de pagamento no dia a dia. E aí o índice é ainda melhor. Ele sai com 3,64 lá em 2020, cai para 2,63 em 2021, sobe para 2,80 em 2022, 3,83 em 2023 e agora fecha setembro com 2,87. Para cada R$1 de dívida que ela tem que pagar no dia a dia, ela tem R$ 2,87. Uma situação financeira extremamente confortável. Já o endividamento, que vimos há pouco ali no balanço, olha, então ele vem aqui, ó, 32,98, 32, 32,09, cai para 28,10 e volta para o 32. Então, de tudo aquilo que a empresa tem no seu patrimônio, ela deve 32,64%. A margem líquida que vimos aqui, que eu destaquei na análise da DRE, é quanto sobra de tudo aquilo que a empresa vende. 2,68% lá em 2020, e aí as margens subiram a partir de 2021, chegando a 16,81%, 18,52% em 2022, 17,56% em 2023 e 18,70% em 2024, até setembro. Então, de tudo aquilo que ela vende, sobra líquido e limpo para a empresa 18,70%. Já a rentabilidade do ativo, o ativo o que é? Tudo aquilo que foi posto dentro do patrimônio. E aí nós queremos saber, e tudo isso que foi posto rendeu quanto? 1,88% lá em 2020, 15,73% em 2021, 18,64% em 2022, 17,83% em 2023 e até setembro, 13,17%. A rentabilidade do PL é o ganho dos acionistas, até porque o patrimônio líquido são os recursos dos acionistas. Então, ao terem aplicado os recursos dentro da empresa através dos lucros gerados, os acionistas ganharam 2,80% lá em 2020, 23,13% em 2021, 27,45% em 2022, 24,80% em 2023 e até setembro acumula um ganho de 19,55%, projetando aqui um ganho superior a 25% para 2024. E ao falarmos em acionistas, nesse quadro aqui, trago para vocês ali. O primeiro índice que aparece ali, valor patrimonial da ação. Quanto que vale uma ação da Vulcabras? R$ 7,46 com base no valor patrimonial. Mas para você comprar essa ação, você vai pagar no dia da gravação desse vídeo R$ 16,17. Então é uma ação que ela é vendida bem acima daquilo que ela vale em termos de patrimônio. Então ela tem um ágio ali medido pelo PVP, preço por valor patrimonial, de 117%, né? Já que o PVP deu 2,17, isso quer dizer o quê? Algo que vale 1 é vendido por 2,17, portanto um ágio de 117%. Lucro por ação, R$ 1,99 nos últimos 12 meses, o que gera uma rentabilidade com base no valor de mercado de 12,31%.
Nesse ano de 2024, a empresa distribuiu R$ 3,07 a título de dividendos, o que deu um yield, olha só o yield, 18,99%, se a empresa mantiver esse volume de distribuição de dividendos. E aí, consequentemente, temos aí um payout, que é o percentual do lucro que é distribuído, na faixa ali de praticamente 40%. PIL 8,13, quer dizer, 8 anos e pouquinho ali para você ter o retorno dos seus investimentos através dos lucros gerados. Free float, 19,80% das ações circulam livremente no mercado, fora da mão dos controladores, daqui a pouquinho já mostramos os controladores, e o TH long de 100%, quer dizer, se a empresa for vendida, é garantida por um minoritário o mesmo tratamento que foi dado ao majoritário. Quando eu falei dos controladores, vejam nesse quadro ali que eu trago para vocês ali. Quem está lá? A Pega Negócios e Participações, que é o fundo de investimentos da família Bartelli. Temos ali também a Maria Cristina Nunes Camargo, temos ali mais um fundo de investimentos e de ações, e aí temos lá o Pedro Bartelli, Giovanna Bartelli, Bartelli Fundos de Investimentos, enfim, a família Bartelli continua no comando da empresa. Então hoje a empresa é totalmente comandada pela família Bartelli. E temos também nesse gráfico aqui o comportamento valorizações da Vulcabras nos últimos 5 anos. Quando ela sai praticamente ali com R$10 no comecinho de 2020, com a pandemia ela cai, chega ali a R$5. Só que já se recupera, e aí vai até 2021 já praticamente nos R$10. Em 2021 continua subindo, aí já chega ali a praticamente R$11, R$12. Em 2022 continua o processo de elevação, claro que com alguns altos e baixos, onde a ação já beira ali os R$14. Depois de uma pequena queda no final de 2022, começo de 2023, aí a ação disparou. Aí quando ela dispara, ela chega lá praticamente na faixa de R$20 na metade de 2023. Ao entrar em 2024, ela deu uma caidinha, que você vai vendo ali à medida que o gráfico vai chegando no seu final, e daí ela se recupera, porém volta a cair e fecha com R$16,17 no dia da gravação desse vídeo. Então por aqui você vê quando que as ações da Vulcabras tiveram seu maior valor, quando que tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da Vulcabras SA. Tá, então, mais uma empresa analisada, mais uma empresa conhecida, a Vulcabras. Se você não conhecia a história, agora você já conhece a história, já sabe quem está por trás da Vulcabras e viu aí a situação financeira extremamente privilegiada da empresa. A empresa que, por uma tendência, né, da família Bartelli e Grendene ali, sempre pegar as outras empresas deles também, você vai ver que elas trabalham com muito capital próprio, usam o mínimo possível de capital de terceiros, então são empresas extremamente capitalizadas, como nós acabamos de ver aqui os balanços da Vulcabras, e empresas bastante lucrativas também, né? Bom, mas o importante que é que quando nós vamos comprar ações de uma empresa, vamos investir, nós temos que entender que estamos entrando de sócios dessas empresas. E ao entrar de sócio, em primeiro lugar, temos que saber que empresa é essa, o que ela faz, de onde ela vem, para onde ela vai, quem é que está no controle dessas empresas e principalmente saber, a empresa é lucrativa, não é lucrativa, a empresa é arriscada, não é arriscada, e tudo isso nós vemos através da análise de balanços. E a análise de balanços que, por sinal, agora, nesse mês de janeiro, ainda não temos a data definida, nesse mês de janeiro vamos fazer mais um curso de análise de balanços para investimentos ao vivo, o curso aqui online, em 3 horas que estaremos juntos aqui falando sobre análise de balanço, onde vamos estar numa sala de aula virtual e você vai poder fazer perguntas, interagir, porque é uma reunião virtual que nós estaremos realizando para poder repassar para vocês um pouquinho desse conhecimento sobre análise de balanço. Da onde que nós buscamos as informações, como que nós interpretamos, como que nós calculamos, o que os números querem nos contar. Tudo isso aí você vai aprender em 3 horas. E o curso todo é acompanhado de apostila, de planilhas e naturalmente toda a interatividade que estaremos aqui durante esse período, esclarecendo todas as dúvidas, trocando muitas informações, enfim. Vamos começar o ano de 2025 conhecendo um pouquinho mais sobre análise de balanço. Vamos começar 2025 mais preparados para escolhermos sempre as melhores empresas na hora de fazer investimentos. E eu quero participar desse seu começo de 2025 para que, repartindo esse conhecimento, você possa fazer as melhores escolhas e possa ter 2025 aqui um ano de muitas realizações na parte de investimentos. E aí, consequentemente, você poder continuar construindo seu patrimônio para lá na frente, poder ter uma vida mais digna e uma vida cada vez melhor. Mas, para já guardar aqui a sua vaga,
manda uma mensagem aqui, ó, nesse WhatsApp que aparece na sua tela aqui, e eu já deixo reservadinho uma vaga para você, para vir participar junto conosco. E o custo muito baixinho, o custo aí R$50 apenas R$50 para 3 horas de curso de análise de balanço aqui com o professor Silas. Teria o maior prazer em conhecê-los pessoalmente numa sala de aula virtual. Dito isso, bons investimentos para vocês.